E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guedes e olha só, no vídeo de hoje eu vou explicar para você a diferença entre erro, defeito e falha. Pode parecer que é tudo igual, mas com toda certeza, na questão de entender um problema, você vai observar que erro é uma coisa, defeito é outra coisa e falha é outra coisa. Então, na hora também de direcionar um plano de ação, uma atividade para conseguir resolver essas três características de um problema, pode ser que você esteja vacilando em determinar ali um plano de ação para resolver uma falha, sendo que era um defeito, ou resolver um defeito sendo que era um engano, e por aí vai. Então no vídeo de hoje eu vou explicar para você exatamente o que é cada coisa, então vamos logo pro vídeo. Então, tô com a tela aqui do da minha apresentação para você aqui com o tema problema. Então vamos lá. O primeiro então é a gente entender a parte do erro. E nós temos aqui o erro. O erro a gente considera que é um engano. Então vamos colocar ali como as várias possibilidades de alguns exemplos para clarear aí para você dos enganos que nós cometemos. Ó, eu ia comprar um presente para uma determinada pessoa e a camiseta que ela usa eu fiquei confuso se era M ou G. Escolhi a M e ao entregar a camiseta ficou pequena. Então o meu erro foi escolher a peça errada, o tamanho errado. Esse é o ponto do engano. Eu me enganei, escolhi uma coisa e essa coisa estava errada. Beleza? Então sempre que você comete esse tipo de erro proveniente de um engano, às vezes uma falta de informação, uma falta de conhecimento, levando em consideração a ideia dos processos, né, que executamos ali. Afinal de contas, esse canal a gente fala sobre gestão. Isso tudo é relacionado a essas questões de erro que são, na maioria das vezes, engano, beleza? Então aqui os tipos de ação que você consegue lidar para poder resolver são justamente ações para poder facilitar ali o entendimento. Então instruções, informação, consulta como procedimentos, fluxos e tudo mais, para a pessoa se enganar muito menos e errar muito menos também. Então tudo que tiver ali de informação para ela poder consultar vai fazer com que ela erre bem menos e ela se engane bem menos, tá ok? Então vamos para o segundo ponto ali, que nós temos o defeito. Então o defeito aqui é o seguinte: condição que não atende ao objetivo. Então pensa só que eu tenho ali uma caneta, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho uma caneta, te entrego essa caneta para você preencher algum tipo de documento, um checklist, um formulário, e você começa a preencher essa caneta e ela começa a ter um defeito, rabiscar ali, meio que ela rabisca, mas ela falha no contexto do objetivo dela. Então eu estou dando um gancho. Então ao você começar a escrever, utilizar ali, ela meio que vai escrevendo e ao mesmo tempo ela não escreve. Ela está apresentando um defeito, certo? Um defeito. Então é a mesma coisa que nós temos, por exemplo, um copo furado, certo? Você consegue colocar o líquido dentro dele, aí você vai beber e aí o líquido começa a vazar. A ideia desse produto é que ele consiga manter uma determinada quantidade de líquido nesse suporte e não vazar esse líquido. Então, se esse copo está vazando o líquido, ele tem um defeito. Então, tudo que você imaginar que era para ele ter uma função e ele atende essa função, mas ele atende parcialmente, né? Ele é a condição que não atende ao objetivo completamente, entendeu? A gente tem essa visão do defeito. Então, ele está defeituoso, perfeito? Então a gente pode entender vários exemplos sobre produtos do dia a dia que estão e apresentam defeitos. Esse microfone aqui, ele tá gravando a minha voz, mas aí de repente ele grava, aí ele grava de novo, e aí ele grava e eu vou falando com você. Ele tá apresentando um defeito. Ele até consegue atender o propósito dele, o objetivo, mas ele vai tendo esses defeitos, apresentando esses defeitos. Então, lembra do ganchinho que eu puxei da falha lá e a gente vai entender um pouco melhor
agora. Então nós temos, em terceiro lugar, a falha. A falha é o seguinte, ó, execução de um defeito, conhecido ou não, que compromete o objetivo. Então vamos dar o exemplo de novo do microfone, né? Eu tô falando com você e sim, mas ele não volta. Eu simplesmente estou falando com você, usando esse equipamento, mas ele não vai repicando. Ele simplesmente, eu ligo, faço tudo o que precisa fazer nele para conseguir uma conexão e você ouvir minha voz, e ele simplesmente não solta som nenhum. O objetivo dele, que é gravar minha voz com qualidade para você ouvir, ele simplesmente não consegue fazer. Então ele falhou quanto ao objetivo. É a mesma coisa, um competidor que vai disputar ali um prêmio e ele simplesmente não consegue chegar em primeiro lugar. Ah, mas ele chegou em segundo, em terceiro, em quarto, maravilha, ótimo. Mas ele falhou. Tenha certeza que o objetivo dele era chegar em primeiro lugar, né? Numa disputa real de algum prêmio, de algum campeonato, enfim. Então, esse é o aspecto da falha. Então, nós temos o erro, que é o engano. O defeito, que é um processo de não continuidade. Então ele vai apresentando essas falhas, vamos dizer assim, para ficar mais fácil. Ele vai apresentando essas falhas e aí a gente coloca ali nesse ponto. E a execução de um defeito, conhecido ou não, que compromete o objetivo. Então esse processo da falha, entendeu? Dele não atender o objetivo. Ficou claro para você? Espero que sim. Aqui, esse vídeo foi para que nós pudéssemos aí explicar para você melhor e claro, né, já aproveito para colocar aqui, ó, comenta, compartilha, já se inscreve no nosso canal, que sempre aqui a gente traz conteúdos ricos aí quanto à parte de gestão, processo, de uma maneira bem informal. Então, para você que ficou nesse vídeo até o final, a gente tem um patrocinador aqui que é o It System, uma ferramenta completa para você fazer gestão corporativa. Então, na hora de resolver problemas, ocorrências, não conformidades e tudo que você precisa fazer para a sua empresa apresentar os resultados ideais e mais, atendendo aí diversas normas de certificação como ISO, Inmetro, Anvisa, SASMAC, entre outras, você consegue fazer isso no nosso software, o It System. Então, se você quer saber mais, manda uma mensagem pra gente, entre em contato, vai ser um prazer apresentar para você o nosso software. Mas por hoje é só, fiquem na paz e até mais. Valeu, pessoal, tchau, tchau!